Bom dia, Professor Sodero, presidente. nosso palestrante, doutor Luiz Ribeiro. Bom dia a todos, bom dia, doutor Bom Sodero. dia. Só ouvindo a conversa. Nós estamos aqui batendo papo. Mas é cultural, né? Eu vejo, doutor Sodero, que realmente a dificuldade vem desde o início, né? Se nós não tivéssemos desde o início da atividade profissional que arcar com gastos com saúde e educação, que são responsabilidade do Estado, nós conseguiríamos poupar e aí sim irmos devidamente aos nossos aposentos. Não, é isso que acontece na Europa. Eles não precisam, durante o período de vida ativa deles, terem gastos que nós temos aqui, com segurança, lá em Cascais eu ando de madrugada com meus netos pela rua, tá tudo escuro, ninguém vem me abordar, é diferente. Então sobra dinheiro de fato e acaba criando uma cultura, né, presidente? Uma cultura de poupar, né? Verdade. Pri, a hora que você quiser, podemos começar. Você faz a abertura? Como que vocês estão fazendo? Mas eu só dou alguns pequenos recados e aí já passo para você dar sequência. Tá bom. Então tá bom. Podemos, professor? Claro, estou à disposição. Então tá bom. Então vamos lá. Então, bom dia a todos, novamente, né? Já que já estamos aqui. Agradecer, doutor. Bom dia. Tudo bem, nossa doutor? disponibilidade de tempo. Pois é, né? Sabemos que é difícil hoje, são muitos compromissos, né? Parece que essa pandemia, com esses eventos virtuais, nós não temos mais perda de tempo de deslocamento, então é um evento, uma reunião atrás da outra. Então, em nome da 39ª subseção, agradeço muito vossa presença. Um tema extremamente importante para quem exerce a advocacia e depende dos honorários para fazer a poupança. Então, isso é muito importante, uma grande conquista da advocacia. Importante que todos saibam, entendam e compreendam o que é. Gostaria de agradecer e parabenizar a doutora Priscila Simonato e toda a equipe dela, que vem fazendo um trabalho excelente na subseção, comissão atuante, comissão que traz eventos e palestras extremamente importantes para a advocacia, esclarecedoras. Então, doutora Priscila, em vosso nome, cumprimento toda a equipe. Não vou mencionar um por um, porque são muitas pessoas engajadas e corro o risco de esquecer alguém. Então, parabenizo todos pelo brilhante trabalho que vem fazendo aqui à frente da subseção. E aos que estão participando, só alguns pequenos recados importantes que a gente gosta de deixar claro. Quem depender de certificado para a conclusão de horas, ou mesmo certificado de participação no evento, nós estamos pedindo que faça a inscrição no nosso site, porque o site é a referência para nós sabermos quem se inscreveu, quem participou e quem vai receber o certificado. Então, rapidamente, enquanto eu estou falando aqui, o doutor Sodero começar a palestra, façam a inscrição para não termos problema. Essa inscrição também vai servir como um prêmio a todos os participantes da Semana Jurídica, que na sexta-feira passada nós fechamos uma parceria com o Damásio, e todos os participantes, não é sorteio, não é nada. Basta estar inscrito e ter assistido a palestra, vai ter direito a um curso de especialização do Damásio, gratuitamente. Então, para nós é importante ter essa inscrição, para que possamos encaminhar a relação ao Damásio. Outro pedido, atendendo a uma solicitação da Comissão de Cidadania e Ação Social, o mês de agosto é um mês onde nós faremos os eventos presenciais, e onde haveria uma forte arrecadação de brinquedos, doces, roupas e livros didáticos para as crianças que serão contempladas em outubro. É uma comunidade que a comissão atende, vai fazer, que são 200 crianças. Como todos os nossos eventos estão sendo virtuais, nós tivemos uma arrecadação zero. Então pedimos àqueles que têm condições, àqueles que podem, que passem na subseção e deixem uma doação de qualquer item, seja um brinquedo novo ou usado em bom estado, um doce, uma roupa ou um livro didático, que a Comissão de Cidadania agradece. E nós vamos entrar esse mês de setembro nessa campanha para conseguir atingir essa meta de fazermos 200 crianças, não vamos dizer felizes, mas uma vida um pouquinho menos dura, né? Alguns momentos de felicidade. Então, contamos com todos vocês. No mais, vou estar aqui participando, doutora Priscila. Vou fazer aqui algumas perguntas, se cabíveis, se pertinentes, aprender com esse grande mestre que é o doutor Sodero.
E agradeço a todos novamente. Pode dar sequência, doutora Priscila, a palavra é vossa. Muito obrigado. Não, desculpa, tem um recado final, o mais importante. Amanhã nós vamos ter de manhã e à noite a continuidade da Semana Jurídica, e no sábado também. E na sexta-feira nós estamos falando de uma surpresa aí que estamos prevendo. Já está finalizada, conseguimos acertar tudo, devemos estar divulgando ainda hoje. Então, ainda hoje acompanhem nossas redes sociais para verem que amanhã à noite nós vamos ter... Vai ser um evento diferente, contamos com a participação de todos. Agora sim, obrigado. Desculpa, doutora Priscila. Obrigada, doutor Luiz Ribeiro. Parabéns pela organização da Semana Jurídica, né? A realização de eventos virtuais demonstra que, mesmo com toda essa pandemia, a gente não para, né? A gente continua estudando bastante. Antes de apresentar o professor Sodero formalmente, gostaria de perguntar para a doutora Carmela se ela gostaria de ter a palavra. Agora, formalmente, cumprimento a todos presentes, todas as pessoas, sejam muito bem-vindos à 39ª subseção da OAB. É uma satisfação muito grande, é uma honra. Aliás, antes de qualquer coisa, muito obrigada, doutora Priscila, pela gentileza em ter concedido o espaço para fazer esse agradecimento, e gostaria muito de reiterar agora, formalmente, o agradecimento ao doutor Sodero. É uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Conhecemos o seu currículo, o seu conhecimento jurídico, e de registrar nossa gratidão pelo seu empenho à advocacia. E realmente é o retrato de um profissional que traz uma bagagem exemplar e que levanta as honras à nossa profissão. Muito obrigada, gratidão por estar aqui e gratidão pelo trabalho que tem desenvolvido a nossa classe. É um homem de respeito, um profissional de grande relevância e que realmente nos honra. Muito obrigada por estar aqui conosco, de modo que eu gostaria de registrar realmente minha gratidão também à presidente da Comissão de Direito Previdenciário, doutora Priscila Simonato, que tem se empenhado grandemente na realização de eventos e trazer e contribuir fortemente à advocacia local, no que tange ao direito previdenciário. Então, nossos respeitos, nossos cumprimentos, nossa gratidão, doutora Priscila Simonato, e essa gratidão que eu estendo a cada membro da comissão, que realmente é um trabalho de equipe, um trabalho harmonioso, que só tem a engrandecer a advocacia de São Bernardo do Campo. Nossa gratidão. Muito obrigada e devolvo, então, a palavra à doutora Priscila, desde já registrando muitas felicidades na sua apresentação. Obrigada. Obrigada, professora Carmela. Agora, agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade de presidir a Comissão de Direito Previdenciário aqui na São Bernardo do Campo, uma região que tem, né, toda uma história do direito social, então uma gratificação muito grande, né, estar à frente da comissão. E inicio então agora, logicamente, o professor Sodero, ele dispensa a apresentação, todos conhecem o professor Sodero, todo o trabalho que ele vem desempenhando, né, o professor Sodero, atualmente ele é presidente da comissão da Seccional São Paulo, da Comissão de Direito Previdenciário da Seccional São Paulo, e tem desempenhado um trabalho ímpar com relação ao direito previdenciário e, sinceramente, eu nunca vi um trabalho como ele está desempenhando na comissão até hoje, na Comissão de Direito Previdenciário. Muitas conquistas, eu tenho a felicidade de compor a comissão como membro e todas as nossas reuniões que realizamos mensalmente, toda reunião sempre com novidade, sempre com atuação. Nós poderíamos ficar aqui horas dizendo o trabalho que a comissão está desempenhando e graças ao nosso líder, o professor José Roberto Sodero, professor que é doutor, mestre em direito, professor de direito previdenciário, um advogado muito atuante. Sempre digo, né, que o professor Sodero, ele é professor, mas ele é advogado também, ele atua, ele sabe as dores da advocacia. Então, é até por isso que ele tem feito tantas conquistas
com o direito previdenciário. E o tema que eu pedi para que ele falasse hoje é uma recente conquista da advocacia previdenciária, que é a nova tabela de honorários, algo que nós tínhamos muita dificuldade. Nós conversávamos aqui nos bastidores, né, professor, sobre essa dificuldade de cobrar, né, no direito previdenciário, e as nossas respostas hoje estão na tabela da OAB. Então, agradeço imensamente a sua participação e está com a palavra, professor. Muito obrigada. Bom dia a todos. Presidente Dr. Luiz Ribeiro, agradecido pelo convite da subseção de São Bernardo do Campo. Já tive a oportunidade de ir algumas vezes presencialmente, dessa vez virtualmente. Nossa vice-presidente, doutora Carmela, agradeço as palavras de carinho. A minha querida amiga, colega de comissão, professora excelente, advogada exemplar, doutora Priscila Simonato. Quero parabenizar pelo trabalho que vem realizando, tanto na OAB, na Comissão de São Bernardo, na nossa comissão seccional, mas também à frente do IAPE, um trabalho magnífico, dignificante e que merece todos os aplausos. E agradecer e desejar um bom dia a todos que estão vão ter a paciência de me ouvir um pouquinho aqui para falar sobre o direito previdenciário, falar sobre a tabela e principalmente da valorização da advocacia previdenciária que tem sido oportunizado, presidente Luiz Ribeiro, pela magnífica, magnânima gestão do presidente Caio Augusto Silva dos Santos, a quem tenho dito que, para mim, é uma honra poder servir a advocacia sobre a gestão do presidente Caio. Se a Comissão de Direito Previdenciário tem conseguido realizações, tenha certeza que ela acontece, primeiro, pelo grupo que nós temos, não se faz nada sozinho. O senhor é gestor de OAB, sabe que sozinho a gente não consegue fazer, né? Mas toda a comissão trabalhando muito, mas também pela oportunidade que a direção da OAB de São Paulo nos dá. Eu tenho dito que é uma responsabilidade grande, porque se a gente não fizer mais, é porque a gente não foi bem, porque as oportunidades todas têm sido dadas pela direção, pela atual gestão da OAB. Bom, vamos falar um pouquinho sobre direito previdenciário. O direito previdenciário tem um papel muito importante na cidadania brasileira, em especial após a Constituição Federal de 1988, que elevou a nível constitucional direitos sociais muito importantes, né? Vocês que são da região do ABC, eu tive a oportunidade, no início da minha carreira, até meados da década de 90, eu comecei advogando para sindicatos, fui advogado de vários sindicatos dos metalúrgicos, fui advogado da Federação dos Metalúrgicos da CUT, então a minha visita sempre, a minha estada sempre em São Bernardo do Campo, com vários amigos, né? Davi Meirelles, por exemplo, vocês encontrei o Davi, né? Davi, quando eu estava na CUT, foi meu calouro, né? Olha só como eu estou antigo nesse negócio, né? E o direito social elevado a nível constitucional, ele trouxe uma importância muito grande que, na realidade, contempla o preâmbulo da Constituição Federal do Brasil, que transforma o Brasil, o espírito da Constituição, num Estado social, num estado de garantia do bem-estar social, da dignidade das pessoas aqui no Brasil. E você passou a empoderar pessoas que não tinham poder, basicamente pessoas simples do povo. A Constituição Federal, quando ela eleva direitos sociais a nível constitucional, ela empodera pessoas simples do povo. E não é um empoderamento formal, porque, ao mesmo tempo que eleva a nível constitucional direitos, ela dá uma voz qualificada para essa gente do nosso povo, que é a voz da advocacia. Lá no artigo 133 da Constituição Federal, quando concede prerrogativas para que a advocacia possa dar voz para essa gente, né? Eu me lembro muito bem, meu pai foi advogado, e me lembro do meu pai dizer, olha, acesso ao poder judiciário real
é só quem tem dinheiro. E a Constituição Federal de 1988 disse não. Todo mundo vai ter direito a buscar os seus direitos. E com voz qualificada, obviamente. Mas, no meu ponto de vista, quando a Constituição empodera pessoas, uma parte da sociedade brasileira não fica feliz com isso, né? Porque se eu empodero pessoas, se eu dou direito para essas pessoas, se os direitos não são resolvidos, essas pessoas, por exemplo, podem pleitear perante a justiça, e isso, de alguma forma, entope a justiça de processos. E se entope a justiça de processos, talvez a justiça, o Poder Judiciário não tenha uma estrutura para resolver, e aquelas pessoas que tinham dinheiro e conseguiam resolver com alguma rapidez seus processos, passam a não ter essa rapidez, essa velocidade. Mas também uma parte da sociedade brasileira entendeu que quando eu empodero essas pessoas, quando eu garanto direito para essas pessoas, eu tenho um custo social. E o Estado precisa participar. O Estado precisa investir. E quando o Estado investe, do outro lado, eu tenho uma discussão política de um Estado mínimo. Do Brasil ser um Estado que não deve estar presente em todas as situações desse povo brasileiro, dessa gente, desse cidadão, dessa cidadã brasileira. É verdade, né? Estava fazendo uma reflexão neste mês, que é o mês da advocacia, e a gente, hashtag TBT, né? A gente volta atrás para tentar olhar o caminho que a gente percorreu. E eu fiquei sempre imaginando na minha vida que eu não gostaria de ficar dependendo do Estado, né? Ainda mais um Estado que não devolve aquilo que a sociedade pensa que a sociedade necessita. Mas a maioria do povo brasileiro necessita ainda do Estado. A gente não pode falar aqui de um Estado liberal onde o povo, a cidadania, precisa do Estado. Nós estamos vendo, num momento terrível de pandemia, o quanto o Estado brasileiro é importante, né? O quanto que a seguridade social no Brasil é importante. Porque quando a gente fala do fronte de batalha contra a pandemia de coronavírus, do Covid-19, nós estamos falando da seguridade social, nós estamos falando da saúde. Alguns amigos meus que moram no exterior, que são brasileiros e que estão morando no exterior, esses dias conversando num grupo, e eles falavam, puxa, como o SUS é maravilhoso e a gente gostaria de estar no Brasil, porque aqui nos Estados Unidos a gente está gastando uma grana com saúde, né? Então, olha a importância do SUS, né, da Seguridade Social. O benefício de auxílio emergencial de R$600, que agora deve ser prorrogado, né, ele é um benefício de natureza assistencial. E como benefício de natureza assistencial, ele compõe a Seguridade Social. E a própria Previdência Social tem sido importante neste momento de pandemia, inclusive com a concessão de um benefício de auxílio-doença emergencial, ou benefício por incapacidade temporária emergencial. É verdade que no valor de um salário mínimo, mas é a Previdência Social atuando. Então, olha como o Brasil, o brasileiro, precisa ainda de um Estado. E a gente não consegue ir para o mundo liberal, porque, primeiro, não temos a cultura anglo-saxônica do mundo liberal. E ainda estamos precisando ajustar a nossa sociedade para que as pessoas, de fato, possam tocar a sua vida. Com essa introdução, falando do direito constitucional aos direitos sociais, a partir de então, desse confronto de uma parte da sociedade, houve um ataque a esses direitos sociais, e isso trouxe uma enorme quantidade de reformas previdenciárias ao longo do tempo, culminando com a última reforma de novembro do ano passado, aonde foi aprovada a emenda constitucional número 103 de 2019. Durante todo esse período da Constituição Federal de 1988 até agora, com todas as transformações de reformas previdenciárias, e é estranho a gente chamar isso de reforma, né? Porque quando a gente faz reforma para melhorar, né? E quando a gente fala de reforma, a gente pensa na casa da gente, né?
Se eu reformo o banheiro da minha casa, não é para o vaso sanitário não funcionar. Se eu reformo o meu carro, não é para ele ficar enferrujado, né? Se eu resolvo me reformar, se eu for fazer uma plástica no meu nariz, não é para o nariz ficar torto, né? E quando a gente fala de previdência, quando a gente fala de reforma, o olhar social ele não existe, né? Então, a reforma para melhorar o direito social, me parece que durante todo esse tempo nós não tivemos. E não fomos piores porque a advocacia previdenciária sempre reagiu, né? Eu me lembro muito bem, o ano passado, no debate formal, porque o debate da reforma, da última reforma da Previdência, foi apenas formal, porque vivíamos um momento de conjuntura extremado, onde as pessoas ou eram branco, ou preto, ou vermelho e amarelo, ou azul e laranja, mas ninguém conseguia andar numa zona cinza, né? E a advocacia buscou esse diálogo, né? Tentou fazer esse diálogo. E pela primeira vez, presidente Luiz Ribeiro, pela primeira vez, um advogado vai à Comissão de Constituição de Justiça representando a OAB para discutir constitucionalidade de um projeto de emenda constitucional. Pela primeira vez. E eu tive a honra e a sorte, pela mão do presidente Caio e do nosso eterno Luiz Flávio Gomes, na época deputado, representar o Conselho Federal da OAB no debate formal da reforma da Previdência, no debate formal. Mas durante todo esse período de reforma, em que houve redução de direitos sociais, a advocacia previdenciária atuou na defesa de cada cidadão brasileiro. Isso significa que a advocacia previdenciária merece ser valorizada. Nós passamos muitos anos ouvindo nos corredores dos fóruns que o direito do trabalho e o direito previdenciário, que são co-irmãos, que eles eram uma tal de justicinha. E esqueceram de observar que é essa tal de justicinha que faz, de fato, a justiça real, a justiça verdadeira para cada cidadão brasileiro que não tinha voz. E como é que a gente faz para valorizar esse advogado, essa advogada que tem colocado o seu mistério em defesa da sociedade? Como é que a gente busca essa valorização? Foi sobre esse tema, foi sobre essa discussão, foi sobre esse diálogo que a nossa secretária geral adjunta da OAB de São Paulo, doutora Margarete Lopes, me fez essa provocação. A Margarete falou: Sodero, é verdade que a gente tem alguns problemas na advocacia previdenciária também, do advogado que não é tão ético, mas a maioria é ética, a maioria é muito trabalhadora, a quase totalidade é assim. E ela me dizia: como é que a gente valoriza essa gente, né? Como é que a gente valoriza essa advocacia? Então, a provocação começa com a nossa querida Margarete Lopes. E como que a gente pode valorizar isso? Então, algumas questões vieram na minha cabeça. O trabalho árduo da advocacia, o ataque aos direitos sociais, a voz da cidadania, o bom advogado e a dificuldade que todos nós temos, né? Basicamente, eu acho que eu percorri toda a história do advogado. Lá atrás, há mais de 30 e poucos anos, quando eu comecei a advogar, na época das cavernas, dos dinossauros, pterodáctilos, rex, toda aquela gente, eu era eu comigo mesmo. Eu acho que essa é uma realidade que a gente ainda vive quando o advogado começa a trabalhar, né? Era eu comigo mesmo. Depois ficou eu comigo mesmo e mais uma secretária. No comecinho, quando entrou o primeiro cliente no meu escritório, eu falei: Jesus, entrou um cliente. Se todo mês entrar um cliente, no final do ano eu tenho 12 clientes. Olha só, vou ter 12 clientes. Mas teve um mês que entrou 10 clientes. E com o mesmo pensamento, eu achei que no final de um ano eu teria 120 clientes. Teve um mês que nós atendemos 147 pessoas.
e eu multipliquei por 10, por 12. Hoje, nós temos aqui no escritório mais ou menos 10 mil pessoas físicas de clientes. Mas eu comecei, como dizia meu falecido pai, quando a coisa apertar, meu filho, faça step by step, degrauzinho por degrauzinho. E isso não é a minha história, essa é a história da advocacia previdenciária, de todos nós que fazemos advocacia previdenciária. E como é que a gente valoriza? Eu acho que a primeira questão da valorização é uma valorização da advocacia com a própria sociedade. A sociedade precisa entender quem é esse advogado, quem é essa advogada. Isso faz com que, quando a gente fala da sociedade, a gente fala inclusive do Poder Judiciário, que haja o respeito do Poder Judiciário para com cada advogado previdenciarista que nós temos. Nós precisamos fazer uma valorização da advocacia com a própria clientela. O advogado precisa ser respeitado por sua clientela. Precisa entender que, ao mesmo tempo que ele tem um mistério de ajudar pessoas, de dar voz para as pessoas, ele precisa ser respeitado como profissional. Nós precisamos fazer uma valorização da advocacia com a própria advocacia. A gente precisa olhar para a gente e dizer: eu preciso me valorizar. Eu preciso saber quem sou eu. Quando a gente faz essa retrospectiva da nossa vida e observa como que a gente construiu, repetir a frase do meu pai, step by step, como que foi para eu entrar na faculdade, como eu fiz a faculdade tendo que trabalhar, quantas vezes eu deixei de ir a festas, a viajar para poder custear a minha faculdade. Uma boa parte de nós, advogados, teve que fazer empréstimos para poder estudar. Né? Depois, porque acaba a faculdade, as pessoas acham que acaba a faculdade, vem uma fada madrinha, faz assim e tudo se transforma. Como que foi a construção disso? Perante a nossa família, perante os nossos amigos, a dificuldade que nós tivemos de estar sozinho, de ter que pagar conta. A confusão no começo que a gente faz da nossa conta pessoal com a conta do escritório. A dificuldade que a gente tem de adquirir livros. Graças a Deus, hoje temos a CAASP, né? Esse mês foi um mês bom de comprar livro, né? Eu comprei uma porção, adoro livro, né? Menino pobre que adora livro. Então, eu tenho aqui mais de 6 mil exemplares de livro, adoro livro. Eu leio, presidente, eu acordo todo dia 4 horas da manhã. Todo dia. 4 horas da manhã. E desço aqui para o jardim da minha casa e pego um livro de direito para ler um capítulo de cada livro. Pode ser qualquer... Normalmente é na área do direito do trabalho, do direito previdenciário, direito constitucional, mas quanto custa ter livro, né? Depois, nós precisamos estudar, porque o direito previdenciário, ele é muito parecido com os outros ramos do direito, mas ele tem um fenômeno que, durante de 88 para cá, as alterações legislativas, e isso fez com que as alterações legislativas tenham uma sequência de alterações em decreto, em ordem de serviço, em instrução normativa. Nós estamos conversando aqui, a gente não sabe se o governo já está lançando uma nova instrução normativa. Nós tivemos um decreto novo agora em julho, no comecinho de julho, né? E como que a gente teve que estudar tudo isso, né? Então, a advocacia previdenciária tem que olhar para frente, tem que andar de cabeça erguida, e essa valorização é da própria advocacia. A outra questão é, como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lançar uma campanha de valorização da advocacia previdenciária. A OAB vai lançar, e nós fizemos isso. E lançamos como? Honorários advocatícios. Vamos refazer a tabela de honorários que nós temos. E por que que isso veio em primeiro lugar? Nós começamos a observar, nós criamos uma subcomissão para trabalhar com essa questão dos honorários advocatícios. E nós ficamos 6 meses trabalhando e pensando como que a gente ia fazer. E uma das questões que nós buscamos foi nos reunir com os
representantes nossos, conselheiros nossos do TED, porque havia muita discussão nas redes sociais que o advogado previdenciário sofre muito processo ético. E nós tentamos entender por que isso acontecia. E foi, assim, uma conversa muito esclarecedora, né? Capitaneada pelo nosso presidente Carlos Kaufmann e com mais 5 conselheiros, também pelo nosso conselheiro federal Fernando Freire, nós entendemos o que acontecia. E sabe o que eles disseram? A maioria dos casos de processo ético previdenciário que nos chega não tem contrato entre advogado e cliente. E essa pontuação, ela foi muito interessante. E no dia, eu me lembro muito bem, porque todos esses conselheiros, nenhum faz o direito previdenciário, e aí eu fui explicar para eles por que talvez a advocacia previdenciária não faça contratos, né? Primeiro, que a advocacia previdenciária é muito próxima das pessoas. Ninguém precisa, na cidade de São Paulo, montar um escritório de direito previdenciário na Avenida Paulista. Se ele mora em Itaquera, ele pode montar o escritório dele lá em Itaquera. Se ele mora numa comunidade, ele pode montar o escritório dele na comunidade. Por quê? Porque em cada canto, de cada região, de qualquer cidade, tem gente precisando do advogado previdenciarista. E isso traz uma conexão muito grande entre o advogado e o seu cliente. Normalmente são amigos, são pessoas da nossa infância, são pais de crianças que estudam com os nossos filhos, são pessoas mais velhas que a gente, mas que viram a gente crescer. Quantas vezes eu já ouvi, eu fui amigo do seu pai. Eu lembro quando você andava descalço e de short, sem camisa, correndo pela rua no seu bairro. E essa proximidade, ela é tão grande que na hora de fazer o contrato, a conversa fica no fio do bigode. E isso, obviamente, traz problemas, porque na hora de pagar, as pessoas têm dúvidas, talvez não tenha sido tão bem explicado. E aí, a primeira dica da nossa tabela de honorários de advocacia. A tabela, ela não é uma tabela simplesmente de números. Ela traz orientações. A primeira é: a advocacia previdenciária precisa se profissionalizar, tanto quanto ela já se profissionalizou do ponto de vista técnico, também na hora de fazer os contratos, na hora de fazer os atendimentos. Então, toda a advocacia previdenciária precisa, e nós vamos fazer isso, eu vou falar um pouquinho da campanha de valorização, a gente precisa fazer contratos. E contratos adequados com a nova tabela de honorários. E nós vamos observar, e a Priscila sabe muito bem disso, que a advocacia previdenciária não é a mesma advocacia de 30 e poucos anos atrás, que as pessoas iam no meu escritório e a única pergunta que elas faziam é: doutor, esse mês é bom para aposentar? Né? Por quê? Porque o benefício era vinculado ao salário mínimo, então, dependendo da época de aumento do salário mínimo, era bom ou não era se aposentar. Hoje há uma complexidade de normas. Hoje, o cliente vai no escritório, basicamente, a gente faz planejamento previdenciário, com toda a análise de toda a legislação. Talvez desde a LOPS de 1960 até agora a Emenda Constitucional 103. Nós temos uma transição de normas em que o nosso cliente pode estar situado em cada uma. Hoje, o advogado precisa saber se ter direito adquirido é bom ou não é. Olha só. Se o cálculo vai ser mais benéfico, se não vai ser mais benéfico. Então, nós temos, quando nós atendemos o nosso cliente, nós temos várias atuações. Pode ser uma consulta, uma simples consulta. Pode ser uma consulta, mas também pode ser um planejamento previdenciário. Pode ser atuação na via administrativa junto ao INSS. Pode ser a atuação na via judicial. Pode ser uma atuação numa nova área que chama direito previdenciário empresarial, onde ela está numa situação híbrida, que não é direito do trabalho, que não é direito tributário, em que há uma inserção da advocacia previdenciária. Então, tudo isso nós pensamos na nossa tabela. Pensamos também numa questão que trazia uma preocupação muito grande para a advocacia previdenciária.
Porque vocês sabem que quando alguém nos procura no escritório, ninguém chega no escritório e diz, Sodero, ganhei na Mega Sena e estou aqui para você me ajudar a gastar, né? Ninguém chega. Quem chega no escritório do advogado previdenciarista chega angustiado. Normalmente ele pleiteou um benefício previdenciário, ou ele precisa pleitear um benefício previdenciário que lhe garanta algum sustento. E não é o sustento para trocar o carro, para comprar uma BMW, uma Mercedes, que todos nós deveríamos ter o direito de comprar. É para comer. É para pagar aluguel. É para fazer compra. Então, quando as pessoas chegam no nosso escritório com essa angústia, e assim, é sempre... Os atendimentos, eles têm uma carga emocional muito grande, né, Priscila? E a gente precisa ter uma frieza para tratar da questão técnica e, obviamente, depois colocar essa carga emocional na petição, no processo, né? Mas essas pessoas normalmente precisam de uma tutela antecipada, de uma liminar, de uma tutela de urgência. E a gente tinha um problema sério nos nossos honorários, porque quando a gente conseguia a tutela antecipada, o cliente dizia, vou pagar você até a tutela antecipada. Então, você entrava com o processo, em 3 meses você ganhava uma tutela antecipada, ele pagava os honorários com base no que ele recebeu até a tutela antecipada. Tinha uma discussão se podia ser mais 3 meses, mais 4 meses, mais 12 meses, uma discussão infindável. O juiz entrava, você queria cobrar, o juiz entrava no mérito, queria discutir o contrato que você fez com o seu cliente. E o pior, depois da tutela antecipada, o advogado previdenciarista ainda trabalha 4, 5, 6 anos no mesmo processo sem receber. A gente precisava resolver isso. E aproveitando uma deixa dos honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, do artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, a nossa subcomissão fez um trabalho de definir, de conceituar o que é proveito econômico. Ou seja, o que é o proveito econômico hoje? É tudo a base, né? Porque o advogado previdenciarista, normalmente, ele cobra o ad êxito, né? Que hoje, na nossa tabela, está claro, de 20% a 30%. Mas 20% a 30% do quê? Agora a gente sabe, 20% a 30% do proveito econômico. E o que é o proveito econômico? O proveito econômico é tudo no processo judicial que o segurado recebeu por conta do processo, até a emissão do precatório ou da requisição de pequeno valor, acrescido de 12 parcelas vincendas. Então, olha só que coisa linda que a nossa subcomissão fez. Ela estabeleceu o que é proveito econômico. Obviamente que, a partir de então, os nossos contratos precisam fazer o Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que está nas nossas considerações da tabela, está compondo a tabela hoje, para poder colocar nos contratos futuros, depois da tabela, obviamente respeitando os contratos anteriores à nossa tabela. Uma outra questão que se discutia, tem imposto de renda, tem contribuição previdenciária, é sobre o líquido ou sobre o bruto? Está lá agora, sobre o bruto. Mas será que sobre o 13º a gente cobra também? Está lá, sobre o 13º. Então, hoje, o advogado previdenciarista, ele tem uma tabela organizada para poder, nos seus contratos de remuneração do seu trabalho, poder cobrar adequadamente. A gente estava conversando aqui em off, antes de iniciar esse nosso bate-papo, porque, na realidade, vice-presidente Carmela, não é uma palestra, é um bate-papo aqui, né? Um bate-papo com a advocacia, que é assim que a gente constrói mesmo, né? Aqui no direito previdenciário, todo dia a gente sabe que a gente não sabe. E isso faz a gente colocar os pés no chão, né? Então, assim, nós temos os nossos ícones, né? Mas os próprios ícones que nós temos sabem que eles são gente que nem a gente. Então, vale a pena um bate-papo. Uma questão muito importante para nós, né,
é que o advogado valorize a si mesmo. Ele não tenha preocupação e medo de cobrar. O advogado previdenciarista, hoje, ele tem uma tabela que ele pode mostrar para o seu cliente e dizer, olha, eu estou cobrando a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. E com que certeza? A certeza que na última pesquisa que ocorreu aqui no Brasil, de qual era a entidade que o brasileiro mais confiava, 66% disse que era na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós temos uma tabela que traz hoje uma garantia. Paramos por aí, na nossa tabela de honorários advocatícios? Claro que não. A campanha de valorização começa com uma série de atividades que nós vamos fazer, dentre elas, entrevistas com personagens do direito previdenciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, da advocacia, para que essas pessoas contem a sua história e tragam conteúdo previdenciário. Vamos trabalhar com e-books, esses livros eletrônicos, e o primeiro e-book que vai sair é de contrato de honorários advocatícios, para orientar a advocacia previdenciária a adequar os seus honorários advocatícios. Mas nós vamos ter e-books sobre vários temas do direito previdenciário. Nós vamos ter vídeos, pílulas de 1 minuto falando sobre direito previdenciário. Cada membro da nossa comissão vai gravar, nós temos 60 e poucos membros, 65% mulheres. E olha que interessante, presidente Luiz Ribeiro, não foi uma coisa programada colocar mulheres para dizer que nós teríamos mulheres no grupo, né? As mulheres estão tão empoderadas hoje que, quando nós observamos, o direito previdenciário, na realidade, é feito, na sua maioria, por mulheres, aliás, muito competentes, homenageando todas na pessoa da nossa querida Priscila Simonato. Nós vamos ter pílulas, então, de vídeos de 1 minuto falando sobre direito previdenciário, e nós vamos ter infográficos sobre precedentes que estão nos tribunais de cúpula, a legislação previdenciária que tem se alterado. Então, nós vamos ter informação para a advocacia previdenciária. Para quem já está no direito previdenciário, para a jovem advocacia que quer se achegar no direito previdenciário, e para o advogado que já está com alguma experiência, mas que não está feliz na sua área escolhida, que venha também para o direito previdenciário. Serão todos muito bem recebidos. Tem espaço para todo mundo aqui na área do direito previdenciário. Mas também na campanha de valorização, nós fizemos questão de aumentar o diálogo nosso com as instituições que discutem direito previdenciário. Primeiro, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A nova gestão do presidente Mairan e da nossa amiga e corregedora, desembargadora Marisa Santos, né, fez com que nós nos achegássemos, desde antes da assunção da nova gestão, já vínhamos conversando com a nossa amiga Marisa Santos, no sentido de, quando eles assumissem, que a gente pudesse se achegar, e isso já deu frutos enormes para a advocacia previdenciária, né? Um ganho enorme para a sociedade paulista foi que, num ano difícil de pandemia, em que o governo acenou várias vezes que ele não pagaria o histórico pagamento dos precatórios, né? Nós já tivemos governo de direita, de esquerda, de centro, todos os governos federais nunca deixaram de pagar os precatórios alimentares, mas por conta da pandemia ficou levantada a possibilidade, né? E nós atuamos, o direito previdenciário atuou muito nisso, e uma das atuações foi junto ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e nessa atuação nós fizemos com que, nós não, né? Foi uma parceria mesmo, né? Não é a comissão, não é a advocacia, mas essa parceria, e eu preciso agradecer o presidente Mairan e a desembargadora Marisa Santos, nossa corregedora, nós fizemos com que todos os precatórios que deveriam ser pagos até 31 de dezembro desse ano fossem pagos em 30 de junho. O que é isso, né? 30 de junho, todos os precatórios foram pagos. Isso significa que nós, a advocacia, nós colocamos na economia do Estado de São Paulo, em 30 de junho, 5 bilhões de reais. Numa época em que a economia estava parada por conta da pandemia.
E, obviamente, nós ajudamos as pessoas que entraram com o processo e que ganharam, e ajudamos a advocacia no sentido dela receber os seus honorários. Isso foi com base num diálogo, numa parceria. A outra questão importante é que quando saía o nosso dinheiro do precatório, da requisição de pequeno valor, a gente precisava de um alvará para ir até o banco, Caixa Econômica, o Banco do Brasil, para fazer o levantamento presencial. E muitas das vezes a gente chegava lá, o banco exigia, eu quero uma procuração atual, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Não, agora não precisa mais. Com esse diálogo com o TRF, basta o advogado indicar a conta. E o dinheiro vai depositado diretamente na conta. Isso foi fruto de negociação. Agora estamos negociando a criação do Fórum Interinstitucional de Direito Previdenciário. O Fórum Interinstitucional de Direito Previdenciário, na realidade, é até uma... Eu preciso render homenagem aos nossos colegas do Sul, do TRF4, da 4ª Região, que criaram esse fórum com mais de 73 resoluções de consenso entre advocacia, INSS, Procuradoria e Tribunal Regional. Queremos fazer a mesma coisa aqui em São Paulo. Já começamos a fazer um trabalho capitaneado pela nossa vice-presidente querida Adriane Bramante, no sentido de criar um banco de laudos para aposentadoria especial. Vamos criar um banco de laudos para aposentadoria especial. Isso vai ser muito importante nas regiões industrializadas, como o ABC, como o Vale do Paraíba, como a região de Ribeirão, várias regiões do estado, né? Mas não só para essas regiões. Então, isso muito importante. E conseguimos uma aproximação com o INSS. Olha só que interessante. Quando nós assumimos a comissão aqui, todos os estados do Brasil tinham acesso digital ao INSS. O único estado que não tinha era São Paulo, chamado INSS Digital. Primeira coisa que nós fizemos aqui, o primeiro ato que nós fizemos, conseguimos colocar o INSS Digital no estado de São Paulo todo. Hoje, o advogado faz a petição através do INSS Digital. De 10 serviços que o INSS Digital prestava no início, hoje são 47. O último que foi incluído foi o pedido de auxílio acidente. E logo, logo, vai estar inserido um novo serviço. A advocacia previdenciária não mais vai ser atendida nas agências do INSS. A advocacia previdenciária vai ser atendida por videoconferência. Todos os advogados terão acesso, através do INSS Digital, da plataforma digital, de um agendamento eletrônico com dia e hora marcada. Não vão precisar mais sair dos seus escritórios para serem atendidos na Previdência Social. E isso é fruto de um diálogo importante que a Comissão de Direito Previdenciário, a OAB, tem apresentado. Então, a tabela de honorários previdenciários, ela faz parte de um contexto. Obviamente que nós sabemos que alguma coisa pode ter ficado de fora da tabela. Vocês imaginem que nós fizemos a tabela, aprovamos ela em junho no Conselho Estadual, por unanimidade, e em julho veio um novo decreto. Talvez a gente não tenha imaginado, pensado com a nossa bola de cristal, de outras atividades que nós não colocamos na tabela, mas que podem ser cobradas por simpatia, por equiparação, por isonomia a outros atos que a tabela estabelece. Outra questão importante, a tabela estabelece valores mínimos. E a partir do valor mínimo, o advogado pode cobrar aquilo que ele entende que ele vale, o que ele construiu, o seu currículo, a sua experiência. Então, ali nós temos questões mínimas. Esses dias eu ouvi uma crítica à tabela e uma professora, eu acho que ela não faz o direito previdenciário, ela é só professora, ela não coloca a barriga no balcão do INSS, ela dizia, mas está lá, auxílio-doença está no mínimo 800, acho que é 836 reais, alguma coisa assim, 836 reais. E ela fez uma crítica, isso não é valorização, né? Ela só esqueceu que o benefício previdenciário, antigo auxílio-doença, hoje benefício por incapacidade temporária, segundo a norma, ele pode ser concedido por até 4 meses.
E se ele é concedido até 4 meses, e se a pessoa ganhar um salário mínimo, o valor vai dar 4.000 e poucos reais, vezes 20%, aí é matemática. Eu sei que tem advogado que não gosta de fazer matemática, mas o direito previdenciário exige algum conceito. Mas 20% de 4 salários mínimos dá R$ 836 reais. Então, assim, a comissão trabalhou muito nisso. E eu não posso falar sobre honorários advocatícios previdenciários sem falar dessa nossa subcomissão. Preciso valorizar efetivamente quem trabalhou nisso. Todos nós fomos capitaneados pela nossa querida Aline Marçal, da OAB de Ubatuba, pela doutora Adriana Belintani, da OAB de Pindamonhangaba, pela doutora Davelin Zumbini, da OAB de Cabreúva, pela doutora Luciana Farias, da OAB de Suzano, pelo advogado doutor Fábio Turaza, da OAB de São Joaquim da Barra, e também na área do regime próprio de Previdência Social, pelo advogado Alessandro Cardoso Faria, da OAB de São José dos Campos. Essa gente é que construiu com muito carinho e com muita sabedoria uma nova tabela para a advocacia previdenciária. Preciso lembrar do apoio que o presidente Caio Augusto Silva dos Santos nos deu, do apoio da provocação da doutora Margarete Lopes, nossa secretária-geral adjunta, né? Do apoio que nos foi dado pelo conselheiro federal Fernando Freire, pelo conselheiro Carlos Kaufmann, pelo conselheiro João Emílio Zola, pelo doutor decano lá do conselho, doutor Sidney Alzídio Pinto, que foi o relator, inclusive, do nosso tema, e pelo doutor Hélio Colombo. Essa gente, meus queridos amigos, presidente Luiz Ribeiro, vice-presidente doutora Carmela, minha querida Priscila, essa gente fez uma construção. Obviamente que isso, no nosso ponto de vista, ele é um pedacinho de uma contribuição para aquelas pessoas que venham no caminho, na sequência, possam dar andamento, possam efetuar melhorias, mas sempre com um olhar importante. O olhar do respeito à advocacia. Um olhar de valorização de qualquer ramo da advocacia. Um olhar de respeito à construção constitucional que dá prerrogativas para que a advocacia dê voz qualificada para cada cidadão brasileiro. Como dizia o meu professor de doutorado, o professor Raul Zaffaroni, e ouvi o reflexo disso no presidente Caio Augusto, quando a gente dá voz à cidadania, me lembro de uma conversa que eu tive com o professor Raul Zaffaroni, e ele falando do preâmbulo da minha Constituição. Quem não conhece o professor Raul Zaffaroni, é um dos maiores penalistas do Brasil, e eu tive a sorte no doutorado deles me autorizarem a assistir, a fazer os créditos das aulas do professor Raul Zaffaroni, que na época era presidente da Suprema Corte da Argentina, hoje é membro, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E aí, Raul Zaffaroni, numa conversa que teve comigo no fim das aulas dele, ele me pergunta sobre a minha Constituição, sobre o estado social que a minha Constituição trazia no preâmbulo, sobre o papel do artigo 133 da minha Constituição. Era um argentino falando da minha Constituição. E no final ele pergunta: você sabe quem é a sua gente, Sodero? E naquele silêncio de uma sala, no doutorado são poucos alunos, né? 15 alunos, 16 alunos. E ele perguntou para mim: Sodero, você sabe quem é sua gente? E eu fiquei mudo, quieto, vendo aquele homem magnífico, magnânimo, de uma inteligência, de um comportamento social importante. E ele perguntou de novo para mim: Sodero, você sabe quem é sua gente? E na minha calada, ele respondeu: sua gente é a maior autoridade de todas, Sodero. Vocês dão voz para a maior autoridade de todas. Presidente, obrigado. Priscila, estou à disposição. Vice-presidente Carmela, estou à disposição aqui também. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Sempre nos dando uma injeção de ânimo, né? Suas palavras aqui realmente me emocionaram sobre toda a questão da advocacia previdenciária. Eu acho que quem está na advocacia previdenciária sabe o quanto é gratificante, né? Ontem mesmo, em uma aula falando sobre benefício assistencial, fiquei muito emocionada de contar
um caso específico, que não vem ao caso agora, mas como nos emociona, né? Poder trabalhar com esse direito social e ver também o nosso trabalho sendo valorizado, né? Eu acho que é um conjunto, né? A gente fica muito feliz com, né, a gratificação de entregar um benefício ao nosso cliente, mas também ser valorizado na nossa profissão faz muito bem a nós, né? Então, agradeço imensamente, professor, pelas suas palavras e coloco aqui à disposição se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, os que estão nos assistindo, para o professor Sodero. Só elogios aqui, parabéns, doutor, parabéns às organizações, injeção de ânimo, doutor Esther aqui também presente, te parabenizando. Tá no mudo, professor. Desculpa, eu interrompi você, mas queria mandar um abraço carinhoso para a professora Esther Vieira, que é um exemplo da advocacia previdenciária e do professorado do direito social. Sem dúvida alguma, uma querida aqui de São Bernardo, uma grande amiga. Muito bom vê-la, viu, Esther? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Acredito que não temos perguntas. Aguardando temos a nomeação dela para a nossa comissão, viu, Priscila? Já fiz o requerimento para nomear a professora para a nossa comissão. Que ótimo, não, sem dúvida alguma, ela tem que estar presente na comissão. Professor, tem mais acho que algumas perguntas aqui, deixa eu ver o chat. Tem uma pergunta aqui da doutora Tânia, ela perguntou, doutor, o fato de muitas pessoas ingressando com pedidos previdenciários que não são advogados, não contribui para a desvalorização da advocacia? Fiz uma pergunta aqui para o senhor. É uma pergunta muito importante, né? Veja bem, primeiro que o direito previdenciário é o ramo do direito que mais cresce no Brasil, né? O INSS é o ente público mais demandado no mundo. No mundo. 70% das ações de competência da Justiça Federal tem no polo passivo o INSS. Para a gente poder entender a dimensão disso, em 2018, segundo o CNJ, na plataforma Justiça em Números, só de benefícios por incapacidade foram propostas 1.084.000 novas ações. Nós temos uma questão muito importante dos chamados paralegais representando segurados e beneficiários da Previdência Social. Primeiro o seguinte, a Previdência Social ficou tão complexa, que ir sozinho ao INSS não tem resultado positivo. Porque nós atendemos os clientes, a maioria pessoas muito simples, e eles chegam para a gente com aquela sacolinha de supermercado cheio de documentos. E ele vai com essa mesma sacolinha, se ele não for ao escritório da advocacia, ele vai com essa mesma sacolinha no INSS. E lá ele deposita documentos que ele não sabe se são documentos bons, ruins, se serve, se não serve. Isso atrasa o julgamento dos processos. Nós já temos um problema de atraso, de delay, de entupimento, de represamento, mas precisa ir com pessoas qualificadas. Nós temos uma questão dos paralegais, e assim, os paralegais até podem fazer o trabalho deles, desde que não invadam atos exclusivos da advocacia. Então, por exemplo, existem escritórios paralegais que dizem, vem aqui que nós vamos entrar com ação judicial. Não pode. Esse escritório paralegal não pode fazer ação judicial. A outra questão importante é, quando você procura o advogado tem uma fiscalização da sua atividade. O paralegal não tem ninguém que fiscalize a vida dele. E ele pode fazer coisas boas, mas pode fazer muitas coisas ruins. Então, é importante nessa campanha de valorização, no nosso trato com a sociedade, apontar no sentido de quem deve representar o segurado é quem tem conhecimento técnico e jurídico para isso. E esse é o advogado, essa é a advogada. O que nós vamos fazer num segundo momento, é tanta coisa para a gente fazer, né? Mas num segundo momento nós vamos fazer é atacar os falsos escritórios paralegais. Nós vamos ao Ministério Público Federal, nós vamos levantar quem é essa gente que fica enganando trabalhadores, enganando cidadão, enganando segurados e beneficiários da Previdência Social. Pessoas que oferecem o que não pode oferecer e que não garantem a qualidade do serviço das pessoas. Por quê? Mais uma vez, vou lembrar o Raul Zaffaroni. A gente está tratando da nossa gente. Então, não é possível que nós,
advogados, deixemos pessoas inescrupulosas cuidar da nossa gente, ou pessoas que não têm qualidade técnica. No mundo previdenciário que a qualidade técnica hoje impera. Então, para a resposta da nossa colega, de fato, algumas vezes essas pessoas que fazem trabalhos equivocados fazem mal para a advocacia. Eu me lembro de uma advogada que fazia muito mal para a advocacia previdenciária, chamada Georgina, que ela pegou tanto dinheiro da Previdência Social que toda vez que ela aparecia na televisão ou que o pessoal estava no encalço dela para poder achar, prender ela, na outra semana, várias pessoas, clientes, apareciam no escritório com uma desconfiança do advogado por conta de um trabalho mal feito por uma advogada. Então, a gente precisa combater essas pessoas que não entregam a qualidade, a ética e a correção na sua atividade, sendo eles advogados ou não. Sendo eles advogados ou não. Obrigada, professor, pelos seus esclarecimentos. Alguém teria mais alguma pergunta a fazer? Poderia, não sei, tem mais alguém com alguma pergunta? Pode, mesmo que tenha, professora, pode, doutora Carmela está com a palavra. Bom, antes de qualquer coisa, muito obrigada pela apresentação, sua palestra, de altíssimo nível, de uma profundidade tremenda, altamente atualizada e regada com uma humildade assim, fenomenal. Gratidão, professor Sodero. E aí eu queria ouvir um pouquinho da sua visão, como é que o senhor enxerga, da sua experiência, tanto acadêmica quanto na atuação, sobre a capacitação da advocacia, para a valorização da advocacia mesmo. Como é que o senhor enxerga essa questão? E reitero aqui a gratidão, o senhor é um exemplo para nós, viu? Pela sua humildade, profundidade, brilhante. Muito agradecido pelas suas palavras, doutora Carmela. Eu as recebo como um incentivo para continuar nessa sequência de trabalho, sempre ajudado por pessoas queridas, inclusive, que nos dão a oportunidade de conversar com a advocacia previdenciária. Eu tenho conversado muito com a advocacia previdenciária, mas eu só consigo conversar com a advocacia previdenciária quando temos do lado oportunidades para fazer isso. Então, quando a OAB de São Caetano me dá essa oportunidade, na realidade sou eu que tenho que agradecer, porque é a oportunidade que eu tenho de conversar com a advocacia previdenciária. E sobre o tema que a senhora coloca, isso faz parte da campanha de valorização. Eu ousei denominar isso de resistência qualificada. Por quê? As reformas foram tão grandes durante os últimos anos, tão brutais, que a advocacia previdenciária ficou reclamando. Nós passamos uma boa parte do tempo reclamando, ó Deus, ó dia, ó vida, ó Supremo Tribunal Federal, ó perícia, ó juiz que não entende nada de direito previdenciário, ó sentença, ó acórdão, né? E é óbvio que a gente fica muito chateado quando as angústias não são solucionadas adequadamente. Mas, por outro lado, em algum momento a gente precisa parar para entender e trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Aqui no interior, eu sou caipira do Vale do Paraíba, nasci numa cidadezinha pequenininha que chama Cachoeira Paulista. Os católicos conhecem Cachoeira Paulista por conta de uma comunidade católica que tem lá, né, que chama Canção Nova. Mas assim, eu sou caipira, e aqui os caipiras dizem o seguinte, eu tenho que transformar o limão numa limonada, né? E a advocacia previdenciária precisa fazer isso todo dia. E como é que faz isso? Se qualificando. Nós fizemos, e eu acho que todos nós temos responsabilidade pela massificação do direito previdenciário. Hoje nós temos uma quantidade de advogados e advogadas previdenciaristas enorme, e ótimos advogados, doutora Carmela, do norte ao sul do Brasil. Essa não é uma coisa específica, um conglomerado específico do nosso estado, dos grandes estados. Nós temos excelentes advogados em todos os 4 cantos do país. Então, nós massificamos o direito previdenciário. Obviamente que nós construímos uma qualidade. Eu me lembro lá atrás de 3 livros de direito previdenciário, um do Floriciano Paixão, um do Aníbal Fernandes e um do meu querido amigo Vladimir Novaes Martins, né?
Hoje, nós temos centenas de excelentes livros de todas as temáticas. Priscila tem livro sobre direito previdenciário que nós precisamos estar atentos a esses livros. Mas não só nos livros, né? Nós temos ainda a melhor forma, me parece ainda, que a melhor forma de adequar estudo é fazendo um estudo formal. E isso nos obriga, obviamente, a fazer as pós-graduações, os ensinos continuados, os MBAs, participar dos cursos. Hoje, nós temos uma quantidade de lives no Brasil inteiro sobre direito previdenciário. Eu mesmo sou fã de algumas lives. Eu fico quarta-feira de manhã, eu quero assistir a live dos meus amigos do Sul. Então, eu vou lá, ligo meu celular, estou tomando meu café, estou fazendo meu trabalho aqui. Eu gosto, vou puxar a sardinha para o meu lado, eu gosto das lives do meu filho, por exemplo, gosto de ouvir o Rodrigo falando, gosto de ouvir o Savares falando. Então, hoje a gente pode ouvir tanta gente e a gente precisa absorver. Então, essa qualidade, porque assim, o 133 da Constituição nos dá prerrogativas, mas ele nos dá responsabilidade. E eu preciso da voz qualificada. Essa voz qualificada para a advocacia previdenciária, ela nasce nessa resistência. Agora eu vou resistir às reformas sociais, mas vou resistir qualificadamente. Precisamos lembrar que o Código de Processo Civil trouxe um mundo diferente na questão dos precedentes. Estávamos acostumados com o civil law, agora nós temos um common law caipira, um common law tupiniquim, que a gente precisa entender os precedentes, como é que isso vai funcionar. A advocacia previdenciária precisa entender disso. Se nós entendemos que haverá uma dificuldade das pessoas se aposentarem nas chamadas aposentadorias voluntárias, a por tempo de contribuição, que ainda existe na regra de transição, a por idade, a especial, nós vamos entender que haverá um grande contingente de benefício por incapacidade. Então, se nós vamos trabalhar com benefício por incapacidade, nós, advogados, vamos ter que entender de doença, de medicina, de engenharia de segurança do trabalho, de meio ambiente do trabalho. Isso sai fora da nossa ciência jurídica, mas a gente precisa estar adaptado para isso. Precisamos entender esses meios eletrônicos de ajuste, de acerto, as audiências virtuais, como é que elas vão ficar. Algumas questões da época de pandemia, elas vão continuar. Precisamos nos adaptar sem ter a responsabilidade que é do poder público. A gente precisa apontar para o poder público, para o poder judiciário, que não pode transferir para a advocacia a responsabilidade que é do poder judiciário no que tange às audiências virtuais. Mas também a gente precisa observar no direito previdenciário, né, Priscila, que nós vamos ter alguma facilidade. Por exemplo, quantos de nós tínhamos condições, representando clientes muito simples e com pouca condição financeira, de fazer sustentação oral nos tribunais de cúpula? Quantos? Agora vai abrir essa oportunidade. Para isso, nós temos que estar preparados. Então, a nossa oratória, a nossa estratégia processual, porque o mundo mudou. A advocacia hoje é uma advocacia de estratégia. Que mecanismos que eu vou usar? Então, isso faz com que, Fabiola Chericone, isso faz com que a gente amplie as nossas condições, aumente a nossa capacidade, e isso se faz estudando todo santo dia. Partindo do pressuposto que a gente sabe, que a gente não sabe é nada mesmo. Muito obrigada, doutora Jordana. Obrigada. Professor, o senhor estava falando sobre a questão do acesso aqui à justiça, né? Isso até me lembrou aqui um livro que eu tive a oportunidade, que a professora Carmela coordenou, que eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre esse acesso à justiça e o direito previdenciário, justamente sobre essa questão das teleaudiências, das teleperícias, dessa questão da sustentação oral, que isso foi um ponto positivo para nós da advocacia, que temos a oportunidade agora de realizar essas sustentações que até então o nosso cliente previdenciário ele não tinha condições de arcar com todos os nossos custos, né? Então é um e-book, é o Acesso à Justiça e os Vulneráveis, que foi coordenado pela professora Carmela, tem um artigo sobre direito previdenciário. Muito obrigada, professor. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, só tenho a agradecer
por todos os seus ensinamentos, por toda a sua injeção de ânimo na advocacia previdenciária e por toda a sua contribuição com a advocacia previdenciária. O senhor realmente está fazendo a diferença frente à Comissão de Direito Previdenciário, trazendo muitas atualidades. Vocês viram, né, que a comissão não para, várias atitudes desde quando o professor assumiu, então, a presidência. Então, nós temos somente que agradecer o senhor por todas essas conquistas. Agradeço pela sua disponibilidade. Sei que o tempo do senhor é super concorrido, o senhor está em todas as OABs fazendo palestra, então é uma satisfação muito grande tê-lo conosco aqui nessa manhã na OAB São Bernardo para falar, então, sobre um assunto que, para mim, é de suma importância, que é a valorização da advocacia previdenciária. Agradeço, então, professor. Não sei se o Dr. Luiz gostaria de fazer o encerramento da nossa palestra. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Priscila. Obrigado, Pri. Professor Dero, eu só tenho efetivamente a agradecer, porque sempre é bom quando nós ouvimos, sem desmerecer ninguém, sem nada, sem nenhuma crítica, né? Mas engrandece ainda mais quando pega-se um profissional que conhece o assunto, que atua no assunto, que sente as agruras, que vê o problema, porque às vezes nós discutirmos teses é fácil. O difícil é aquilo, é o dia a dia. É quando nós vemos, por exemplo, como o próprio colega colocou, a hora que começa a advocacia, a gente vê a jovem advocacia, as dificuldades, porque você começa como advogado, secretário, office boy, você faz tudo. E aí, com o tempo, você vai evoluindo e não pode perder essa injeção de ânimo. Todo início tem essa dificuldade. Nós temos falado bastante nas solenidades de entrega de carteira sobre isso. A especialização é importante. Quanto mais você se torna especializado, mais você conhece o assunto, maior o êxito. E o doutor vê que realmente é isso que está acontecendo hoje com a advocacia previdenciária. Tem muitos profissionais bons e esses profissionais bons são bem remunerados. E a advocacia tem que perder, aliás, não a advocacia, eu acho que o cidadão, ele tem que perder a vergonha de achar que é vergonhoso, vamos assim dizer, ganhar dinheiro. Nós vivemos num país capitalista, eu acho que você tem que ser remunerado adequadamente pela sua atividade. Não tem problema nenhum em cobrar, saber cobrar. Se você está fazendo algo lícito, ético, e está dando um retorno ao seu cliente, nada mais justo do que ser remunerado. Nós vimos alguns advogados jovens que falavam, alguns às vezes até mais experientes, pela sua própria desvalorização, né? Como é que você cobra honorários? Eu dependo da conta que eu tenho para pagar amanhã. Se a conta que eu tenho para pagar amanhã é R$500, o primeiro cliente que entrar no meu escritório, eu vou cobrar R$500 para o que quer que seja. Então você vê que ele não valoriza os 5 anos de estudo, a especialização, o mestrado, o doutorado, tudo que eventualmente ele tenha feito. Ele acha que ele tem aquela necessidade imediata. Nós mesmos não fazemos um planejamento de futuro. Fica difícil. E muito bem salientou o doutor, eu queria também deixar aqui registrado o brilhante trabalho do Dr. Caio. Dr. Caio é uma liderança nossa, bandeirante aqui, tomara seja uma liderança nacional, que tem competência e capacidade para isso, merece. A atuação dele aqui à frente da Advocacia Bandeirante é fantástica na OAB, Dr. Davanzo na CAASP também vem fazendo um excelente trabalho. E mostra, como o doutor também falou aí das nossas advogadas, porque aqui em São Bernardo também temos uma equipe extremamente competente, bem capitaneada pela doutora Priscila. E vemos aí que não é o gênero que faz a competência, não importa se é homem, se é mulher, é o trabalho, é a dedicação, é o comprometimento. Eu acho que isso que é importante. Foi uma lição para todos nós, vossa palestra, realmente extremamente enriquecedora. E vou aqui fazer na frente de todo mundo, porque a gente faz isso para deixar o palestrante constrangido. Senão não tem graça. Nós estamos querendo implantar um canal do YouTube. E gostaria de pedir vossa autorização para que possamos colocar essa palestra para difundir cada vez mais a advocacia previdenciária e a importância efetiva dos honorários e o brilhante trabalho que está sendo feito pela Comissão de Direito Previdenciário em São Paulo, a qual temos um grande timoneiro à frente. Presidente, não precisa nem me perguntar, o senhor tem toda a autoridade
para usar a nossa palestra para difundir. Essa democratização da informação é um papel maravilhoso que vocês fazem, e eu assino embaixo tudo que o senhor fizer aí. Então, eu agradeço. Mais uma vez aqui, me pediram aqui no chat, a doutora Tânia também, relembrar que essa parceria nossa com o Damásio, e que o Damásio, inclusive, tem cursos de previdenciário. Então, aos que querem se especializar... Inclusive, eu sou professora de lá, doutor Luiz. Eu sei, por isso que eu já estou aqui lembrando, porque nós podemos ter pessoas aqui que não saibam, para ver o brilhantismo não só da comissão, como do Damásio, né? Doutora Priscila é um nome aqui ímpar também em direito previdenciário. Eu brinco, eu não tenho afinidade nenhuma com direito previdenciário. Eu acho que eu, na faculdade, fugi dessa matéria, né? E toda vez que vem um cliente nosso aqui, olha, doutor, eu queria me aposentar, eu preciso, te indico 10 advogados se for necessário, mas não faço previdenciário porque não me sinto habilitado. Entendo, minha área é direito imobiliário, é outra situação, então nessa área eu me sinto confortável e tenho a humildade de entender que não sei de tudo. Então, quer falar de previdenciário, eu indico profissionais competentes, que eles vão lhe atender muito bem, porque são leis específicas, são normas a cada vez mais diversificadas, e eu não quero causar um prejuízo para o meu cliente. Lição número 1 da advocacia. Então, agradeço mais uma vez, doutor Sodero, por essa palestra excelente. Doutora Priscila e demais membros da comissão, parabéns. O que precisar, sempre estamos juntos aqui, não trabalhamos sozinho. Quem realmente quer trabalhar tem espaço. Só não tem espaço aquele que fica acomodado e acaba não querendo fazer nada. Mas o que precisar, conte conosco, sempre. Muito obrigado, presidente. Bom dia para todos. Obrigada, pessoal. Pessoal, obrigado. Priscila, obrigado, viu, filha? Eu que agradeço, viu, professor? Muito obrigada. Sempre bom ouvir. Obrigada, doutor Sodero. Obrigado. Tchau, gente. Prazer em rever. Na sede